Hoje vamos viajar no tempo, até o coração do Egito Antigo, Tebas, a cidade dos deuses e dos faraós. Imagine caminhar pelos corredores do palácio, onde o som das penas riscava papiros e o destino de um império era traçado por mãos hábeis. Nesta jornada, você vai conhecer a vida de um escriba do palácio, um homem que vive entre o luxo da realeza e o peso das responsabilidades sagradas. Vamos acompanhar sua rotina, seus pensamentos, as cerimônias que testemunha e os segredos que guarda entre tintas e pergaminhos. É uma imersão profunda na mente e no cotidiano de quem registrava o próprio sopro da história. Então, se você gosta de histórias do Egito Antigo e quer continuar explorando esse mundo fascinante, curta o vídeo, se inscreva no canal e prepare-se. Porque agora vamos começar a nossa jornada em Tebas. O dia nasce sobre Tebas e o escriba desperta antes que os primeiros raios do sol toquem as colunas do palácio. O ar da madrugada ainda é fresco, carregado do perfume distante do Nilo e do som abafado dos ventos que sopram do deserto. Dentro de seu pequeno aposento, tudo está em perfeita ordem. Uma harmonia que reflete o próprio princípio de Maat, a deusa da verdade e da estabilidade. Rolos de papiro estão cuidadosamente alinhados sobre uma mesa de madeira escura. Ao lado, frascos de tinta preta e vermelha repousam como pequenos recipientes de poder. Sua paleta, feita de madeira de tamargueira, exibe as marcas do uso constante. Há também um amuleto de Thoth, o deus da sabedoria e da escrita, pendurado sobre a parede, sua presença silenciosa e vigilante. Ele se levanta sem pressa, consciente de que cada gesto possui significado. O corpo é lavado com água fresca, trazida do rio na noite anterior. Um ato de purificação antes do trabalho sagrado. A água escorre pelos braços e ombros, levando embora o cansaço e preparando-o para o novo dia. Em seguida, o escriba veste uma túnica de linho leve, de cor quase branca, e ajusta um cinto de tecido simples. Enquanto o faz, murmura uma breve prece de gratidão. Pede clareza de mente, firmeza na mão e sabedoria nas palavras. O amanhecer, para ele, não é apenas o início de mais um dia. É um ritual, uma passagem entre o silêncio da noite e a responsabilidade do serviço. Do lado de fora, Tebas desperta lentamente. Os sons do palácio começam a ganhar forma. O arrastar das sandálias dos servos pelos corredores de pedra, o tilintar dos jarros de cobre sendo enchidos com água e o chamado distante dos guardas que trocam de turno junto aos portões. O escriba abre a pequena janela de seu quarto. O horizonte ainda é avermelhado e o sol desponta por trás dos obeliscos, refletindo nas fachadas douradas dos templos. As estátuas dos deuses parecem ganhar vida sob a primeira luz do dia. Pouco depois, ele caminha pelos corredores estreitos em direção à sala administrativa. O chão frio contrasta com o calor crescente do ar. Outros escribas cruzam seu caminho. Jovens aprendizes, carregando rolos de papiro, mestres idosos com o olhar atento, todos imersos na mesma rotina sagrada. Há cumprimentos silenciosos, olhares respeitosos, mas poucas palavras. O trabalho exige concentração e reverência. Ao chegar à grande sala, o escriba toma seu lugar entre os colegas. Diante de si, uma mesa de pedra polida serve de apoio para o papiro aberto. Ele ajusta a pena de junco com a ponta de uma lâmina e mergulha-a na tinta negra. A primeira tarefa do dia é registrar as ordens que o vizir transmitirá em nome do faraó. Nenhum erro é permitido. Cada traço precisa ser perfeito, pois as palavras escritas têm peso divino. A tinta preta é usada para o texto principal, a vermelha para os nomes dos deuses, reis e datas. Enquanto escreve, o escriba mantém o corpo ereto e o olhar sereno. Seu trabalho é silencioso, mas carrega a voz de um império. Ele documenta tributos, decreta punições, registra o movimento dos grãos, das terras, das vidas.
O que ele escreve molda o destino dos outros, mas seu próprio nome raramente é lembrado. Essa é a natureza do ofício, servir à memória e à ordem, não à glória pessoal. O vizir entra na sala acompanhado de 2 guardas. O ambiente se transforma. Os escribas se levantam reverentes. A presença do vizir representa a autoridade direta do faraó, e suas palavras são lei. Ele dita instruções sobre colheitas, impostos, obras públicas e rituais nos templos. O escriba anota tudo com precisão, traduzindo a fala em símbolos, preservando o instante efêmero em linhas de tinta que resistirão por gerações. Entre uma anotação e outra, ele observa o movimento do ambiente. Um aprendiz que sopra o papiro para secar a tinta, um escriba mais velho que revisa um decreto, o murmúrio contido das conversas sobre os assuntos do Estado. O som das penas riscando o papiro é constante, uma música leve, quase rítmica, que enche o ar de propósito. Do lado de fora, a cidade já acordou completamente. O barulho dos mercados chega distante, misturado ao canto dos pássaros que sobrevoam o Nilo. A luz entra pelas janelas, dourando as paredes e revelando partículas de pó suspensas no ar. Dentro da sala, o escriba sente o calor começar a aumentar, mas não interrompe o trabalho. Ele sabe que a escrita é o que separa o caos da ordem, o esquecimento da eternidade. Cada linha que desenha é uma forma de resistir ao tempo. Ele pensa em Thoth, o Deus que concedeu aos homens o dom da palavra, e sente um orgulho silencioso. Mesmo que seu nome jamais seja esculpido em pedra, ele participa da construção do império, não com espada, mas com tinta e sabedoria. O escriba escreve, e o Egito vive através dele. As ordens do faraó tomam forma, os registros são selados, e o dia segue seu curso. Para quem observa de fora, é apenas um homem curvado sobre uma mesa. Mas para o Egito, ele é o guardião do que será lembrado, o intérprete da vontade divina, o elo entre o homem e a eternidade. O corredor que leva à Câmara dos Registros é longo e imponente. As paredes são cobertas por pinturas vibrantes, onde reis e deuses se misturam em cenas de glória e eternidade. O escriba caminha em silêncio, deixando que os olhos percorrem as figuras. O faraó oferecendo oferendas a Amon-Ra, guerreiros avançando sob o estandarte real, e o próprio Thoth, com cabeça de íbis, escrevendo os destinos dos homens em um rolo celestial. Cada imagem parece pulsar sob a luz dourada que atravessa as janelas estreitas. Para o escriba, não são apenas decorações, são lembretes. No Egito, a história não é contada, ela é vivida, repetida e perpetuada a cada gesto. O som de passos ecoa pelo corredor de pedra. Outros escribas se aproximam, carregando rolos de papiro e estojos de tinta. As conversas são baixas, contidas, como se o próprio palácio exigisse reverência. O ar é fresco ainda, mas o calor promete crescer. Quando ele atravessa o portal esculpido, que dá acesso à sala das contas, o ambiente muda completamente. Há movimento, vozes, murmúrios e o cheiro denso de papiro recém-cortado e tinta úmida. A sala é ampla, iluminada por aberturas altas que deixam entrar a luz do sol filtrada pela poeira. Sobre longas mesas de madeira repousam pilhas de registros, tabelas de colheita e listas de tributos vindos de várias partes do império. Homens entram e saem em ritmo constante, carregando cestas de grãos, tábuas de cálculo e sacos de linho com o selo real. A cada entrega, um escriba anota as medidas, confirma os números e sela o documento com cera quente. Nos cantos, aprendizes trabalham concentrados, copiando textos sob o olhar atento de mestres mais velhos. O som das penas de junco riscando o papiro é incessante, uma sinfonia de precisão e paciência. Cada traço representa algo concreto. Uma quantidade de cevada, um lote de gado, o imposto de uma cidade distante.
O império se move por meio dessas linhas, e o escriba sabe que cada erro pode gerar desequilíbrio. Ele se aproxima de sua mesa, onde uma grande tabela de tributos o espera. Um funcionário de uniforme simples recita os números, e o escriba transforma a fala em hieróglifos elegantes e firmes. Os símbolos dançam sob sua pena, nascendo com a fluidez de quem domina não apenas a técnica, mas também o espírito da linguagem. A tinta preta flui com segurança. Quando precisa destacar um nome de Deus ou de cidade, mergulha o junco na tinta vermelha, o tom sagrado reservado às palavras de poder. Durante horas, ele se perde nesse fluxo. O tempo parece suspenso dentro da sala. O calor aumenta, e o cheiro de tinta se mistura ao aroma do linho e do pó das paredes. Os sons da cidade chegam abafados. O tropel distante de bois nos pátios, o canto de um vendedor de frutas, o eco metálico de ferramentas nos ateliês. Lá dentro, no coração do palácio, reina a ordem, uma ordem construída pela escrita. Ele observa os nobres, que vêm supervisionar os registros. Entram com passos firmes, adornados com joias, falando alto e gesticulando como se o mundo lhes pertencesse. Mas o escriba sabe a verdade que poucos percebem. São os silenciosos, os de mãos manchadas de tinta, que sustentam a engrenagem do poder. São eles que preservam as palavras que os nobres pronunciam e os deuses inspiram. Quando o tempo consumir as vozes e os corpos, o que restará serão os traços que ele escreve. Em certos momentos, o escriba levanta o olhar e contempla a cena à sua volta. Os colegas inclinados sobre os papiros, os aprendizes concentrados, o movimento ritmado dos mensageiros. Tudo segue um compasso invisível, como se o próprio palácio respirasse. Ele sente um orgulho discreto, uma serenidade que vem da consciência de estar servindo à ordem cósmica. No Egito, escrever é uma forma de manter o mundo existindo. O sol já se eleva no céu e a luz invade a sala pelas aberturas altas, formando colunas de brilho que dançam no ar em meio ao pó suspenso. O calor torna o ambiente pesado, quase imóvel. O escriba enxuga o suor da testa com o dorso da mão e, por um instante, para de escrever. Seu olhar é atraído pela janela, uma fresta estreita que oferece visão do horizonte distante. Lá fora, o Nilo brilha como uma faixa azul de eternidade. Ele o contempla em silêncio, sentindo a ligação invisível entre o rio e seu ofício. Tudo o que ele escreve, pensa, tudo o que registra, nasce daquele rio. É o Nilo que traz os grãos, que move os barcos, que alimenta as cidades. É o Nilo que garante que haja algo para contar, algo para lembrar. Sem ele, nada existiria para ser registrado. Por isso, ao olhar aquela linha azul cortando o deserto, o escriba sente que compreende o verdadeiro sentido do que faz. Não apenas guardar números e ordens, mas preservar a harmonia que o rio simboliza. O sol se inclina ligeiramente e o vizir passa pela porta, inspecionando o trabalho. O escriba volta à tarefa, mergulha novamente o junco na tinta e continua a traçar os sinais com precisão absoluta. Cada palavra é um elo, cada registro uma prova de que o Egito respira, pensa e permanece. E assim, sob o calor crescente, a manhã segue seu curso. O escriba escreve e o império continua a existir, um traço de cada vez. Quando o sol atinge o zênite, Tebas parece arder sob a luz inclemente. As sombras se retraem e o ar vibra com o calor que sobe das pedras. O escriba, após horas mergulhado em números e decretos, finalmente se retira para os jardins internos do palácio. O caminho até lá é ladeado por muros cobertos de hieróglifos que retratam o faraó diante dos deuses, símbolos de poder e ordem que parecem protegê-lo mesmo agora, no silêncio do meio-dia. Os jardins são um oásis escondido no coração do palácio. Palmeiras altas e tamareiras estendem suas folhas sobre canais de água clara que correm entre as flores de lótus. O ar é mais leve ali,
refrescado pelas sombras e pelo murmúrio das fontes. O escriba se senta sobre uma pedra lisa, respira fundo e sente o alívio momentâneo da brisa que vem do Nilo. De uma pequena cesta, retira um pedaço de pão de cevada e alguns figos secos. Come devagar, saboreando o alimento simples, enquanto observa o movimento ao redor. Perto dali, um grupo de aprendizes pratica a caligrafia sob o olhar atento de um mestre de idade avançada. Sentados em esteiras, os jovens inclinam-se sobre seus papiros, repetindo traços e símbolos com a concentração de quem ainda busca entender o mistério das formas. O som das penas de junco riscando o papiro mistura-se ao canto dos pássaros e ao som suave da água que cai das fontes. O escriba observa a cena com um misto de ternura e lembrança. Ele também já esteve ali, jovem, ansioso, com os dedos doloridos e os olhos ardendo à luz das lamparinas. Recorda-se das longas horas copiando provérbios, hinos e lições sobre a conduta do homem justo. Recorda-se do mestre que o guiava, severo, mas justo, que dizia: a mão do escriba deve ser firme como a lei de Maate, nem mais, nem menos. Foram anos de disciplina até que a escrita deixasse de ser apenas um ofício e se tornasse parte de seu próprio ser. Agora é ele quem orienta os jovens. Às vezes, o chamam para observar os exercícios e ele se aproxima com a calma de quem conhece o valor da paciência. Corrige um traço aqui, ajusta uma curva ali e oferece palavras de encorajamento. A escrita é como o Nilo, ele diz, apontando para o fluxo das águas ao longe. Flui com força, mas só quem aprende a respeitar sua correnteza pode cruzá-lo. Os aprendizes o escutam com olhos atentos, e por um instante o tempo parece se suspender, como se a sabedoria de gerações passasse invisível entre mestre e discípulo. O sol continua alto, mas o jardim permanece em harmonia. O escriba repousa um pouco mais, observando o reflexo da luz nas águas rasas. Um peixe salta, rompendo o espelho da superfície. Um pássaro de plumagem azul pousa na borda de uma fonte. Tudo parece seguir um ritmo secreto, o mesmo que rege sua própria vida, o da repetição sagrada, do gesto cotidiano que sustenta o mundo. Enquanto descansa, ele reflete sobre a natureza de seu trabalho. Escrever é mais do que registrar ordens, é preservar a voz dos deuses. A palavra escrita é um espelho da criação. Cada símbolo desenhado é uma centelha do poder divino. Quando Thoth deu a escrita aos homens, o fez para que o tempo não apagasse a memória da verdade. E é essa verdade que o escriba sente pulsar em suas mãos a cada traço, a cada linha. O calor começa a ceder. O sol desce lentamente, tingindo as paredes do palácio com tons de ouro e cobre. A brisa que vem do Nilo se torna mais intensa, trazendo o cheiro úmido da água e da terra fértil. O escriba se levanta, recolhe seus instrumentos e segue por um corredor lateral até uma pequena escadaria de pedra. Ela o conduz à Câmara dos Textos Sagrados, um espaço silencioso, guardado por estátuas de Thoth e Sekhmet. Ao entrar, ele sente o ar fresco e o aroma leve de incenso queimado. Ali, a luz é mais suave, filtrada por janelas altas, que deixam o sol entrar em feixes oblíquos. Nas paredes, inscrições antigas falam de deuses, rituais e hinos. É um lugar onde a palavra tem peso e o som parece ecoar com respeito. Sobre uma mesa, repousa um rolo de papiro parcialmente escrito, um hino em homenagem a Amon, preparado para o próximo festival. O escriba toma sua paleta, mistura a tinta e ajusta o junco entre os dedos. Com gestos lentos e precisos, começa a copiar o texto antigo, cuidando para que cada símbolo mantenha a perfeição necessária ao sagrado. À medida que escreve, murmura baixinho os versos que transcreve, deixando que as palavras preencham o ar como uma oração. Amon, Senhor dos tronos das duas terras, cuja face ninguém conhece, mas cuja presença tudo envolve.
A cada linha, ele sente o peso do sagrado crescer. Escrever um hino não é simples trabalho, é uma oferenda. O sol se inclina um pouco mais e o brilho dourado invade a sala, tocando o papiro aberto. O escriba levanta o olhar por um instante e o fixa no feixe de luz. Sorri silenciosamente. É como se o próprio Deus tivesse respondido à sua devoção. Lá fora, Tebas segue viva, com seu povo, seus ruídos e seu calor. Mas dentro daquela câmara, o mundo é feito apenas de silêncio e palavras. O escriba escreve, e em cada traço deixa um fragmento de eternidade. O escriba atravessa o pátio interno, guiado pela luz tênue do fim da tarde. O calor começa a se dissipar, e o vento que vem do Nilo traz um leve frescor. Ele carrega sua paleta de escrita junto ao peito, como se fosse um amuleto. À sua frente ergue-se o templo anexo ao palácio, um edifício imponente, sustentado por colunas pintadas de azul e ouro, cujas bases estão cobertas de lótus e papiros entalhados. O portal monumental o faz sentir-se pequeno diante da grandeza dos deuses. Ao adentrar o templo, o ar muda completamente. É espesso, pesado, impregnado com o cheiro doce e profundo de mirra e resina queimando em braseiros de cobre. A penumbra é quebrada apenas pela luz das tochas e pelo brilho do ouro que cobre as paredes e altares. Cada centímetro do lugar parece respirar mistério. As inscrições, as estátuas, os símbolos que contam histórias antigas. O escriba sente a alma silenciar, como se o próprio ar pedisse reverência. Sacerdotes vestidos com túnicas de linho branco movem-se em fileiras ordenadas, carregando oferendas, vasos de alabastro, cestos com flores de lótus, jarras de vinho e pão recém-assado. Seus pés descalços mal tocam o chão. O som dos cânticos enche o espaço com um ritmo que parece vir de outro mundo, profundo e hipnótico. Amon-Ra, que surge nas colinas e ilumina as duas terras, que dá vida ao sopro e ordem ao caos. O escriba se posiciona discretamente ao lado da grande coluna central, o junco firme entre os dedos. Seu dever é registrar cada detalhe do ritual. O nome dos sacerdotes, as oferendas, as palavras proferidas diante do Deus. Ele não participa, mas observa tudo com a atenção de quem sabe que o sagrado se manifesta também na precisão. Cada palavra dita é uma semente lançada no tempo e sua caligrafia é o solo onde essa semente florescerá. A cerimônia prossegue. Os cânticos se intensificam, acompanhados pelo som grave dos tambores e pelo toque agudo dos sistros de bronze. A fumaça do incenso sobe em espirais lentas, tocando o teto alto e se misturando à luz dourada das tochas. A estátua do Deus, coberta de ouro e pedras preciosas, brilha com um reflexo quase vivo. Os sacerdotes se prostram, recitam orações em voz uníssona e o escriba, sem levantar os olhos, acompanha o fluxo das palavras, registrando-as no papiro. Cada símbolo que traça é uma ponte entre o mundo dos homens e o dos deuses. Ele sente isso profundamente, a responsabilidade invisível de dar forma à voz divina. Sabe que um erro, uma palavra fora do lugar, pode romper a harmonia do texto, e por isso escreve com a serenidade de quem domina o próprio fôlego. A escrita ali não é apenas instrumento, é um ato de fé. O tempo dentro do templo parece distorcido. O escriba não sabe se passaram minutos ou horas. Apenas o som constante das preces e o perfume do incenso o acompanham. À medida que o ritual se aproxima do fim, os sacerdotes levantam as mãos em oferenda final, e um silêncio solene toma o ambiente. O sumo sacerdote entoa as últimas palavras. Um cântico que fala da renovação da luz e da proteção do Deus sobre o faraó. A chama das tochas vacila como se o próprio ar se curvasse diante do poder invocado. Então, o ritual termina. Um a um, os sacerdotes deixam o salão movendo-se em silêncio.
O escriba permanece por alguns instantes recolhendo os papiros que preencheu. Olha para o altar, ainda coberto de flores, e sente um leve tremor interior, não de medo, mas de reverência. Ele sabe que aquilo que escreveu será arquivado, guardado nos cofres do templo, preservado por gerações. As palavras de hoje poderão ser lidas por escribas que ainda nem nasceram. Essa consciência o toca profundamente. Ao sair do templo, a luz do entardecer o envolve. O céu de Tebas se tinge de tons alaranjados e púrpura, e o reflexo do sol poente transforma as pedras do palácio em ouro derretido. O escriba caminha devagar pelo pátio aberto, ainda com o som distante dos tambores ressoando ao longe. É o chamado do fim do dia, o anúncio de que o ciclo se encerra. Ele para por um instante, observa as colunas, as sombras longas projetadas no chão, o brilho suave das águas do Nilo ao longe. Sente o peso de tudo o que viveu naquele dia, as ordens registradas, os ensinamentos passados, os hinos copiados, o ritual dos deuses. Tudo isso agora repousa em suas mãos, nas linhas que traçou com cuidado. Para muitos, ele é apenas um escriba. Para ele mesmo, é o guardião da memória. As palavras que escreveu hoje não pertencem mais a ele. Pertencem ao tempo, aos deuses, à eternidade. O vento sopra, leve, e levanta a borda de sua túnica. O escriba fecha os olhos por um momento, escutando o eco distante das preces que ainda ressoam no templo. Sente-se pequeno, mas ao mesmo tempo parte de algo imenso, uma ordem que ultrapassa o homem e o transforma em instrumento. Quando abre os olhos novamente, o sol já toca o horizonte. O dourado das pedras se torna vermelho e o som dos tambores se apaga aos poucos. O escriba caminha de volta para seus aposentos com o coração sereno. Ele cumpriu seu dever, e nas linhas que deixou sobre o papiro, o Deus continuará a falar. Já é noite em Tebas. O calor do dia cedeu lugar a uma brisa suave que vem do rio, trazendo o cheiro úmido das águas misturado ao aroma das flores de lótus que se abrem na escuridão. O escriba caminha lentamente pelos corredores do palácio, guiado pela luz trêmula das tochas que ardem nas paredes. Cada chama lança sombras longas sobre as colunas pintadas, fazendo os deuses entalhados parecerem se mover. O som de seus passos ecoa no piso de pedra, ritmado e discreto, como se o próprio silêncio o acompanhasse. O palácio, que durante o dia é tomado por ordens, vozes e movimento, agora repousa. Há algo de sagrado nesse silêncio noturno. É como se a respiração da cidade se acalmasse, sincronizada com o murmúrio distante do Nilo. Os guardas trocam olhares serenos em seus postos, os servos recolhem os últimos utensílios e apenas o som distante dos barqueiros quebra a monotonia do ar. Tebas, a capital dos deuses, adormece lentamente sob o olhar das estrelas. O escriba chega à sua morada, um aposento modesto dentro do complexo real, mas ordenado com a precisão de quem vê beleza na harmonia. Em uma pequena mesa de madeira estão dispostos seus instrumentos. A paleta com os 2 potes de tinta. O preto para a escrita cotidiana, o vermelho para os nomes divinos. Os juncos de escrita cuidadosamente alinhados e os rolos de papiro empilhados ao lado. Ele acende uma lamparina de óleo, cuja luz amarelada preenche o ambiente com um brilho suave e constante. Senta-se em silêncio e começa a revisar os papiros do dia. As mãos se movem com segurança e leveza. Corrige imperfeições, reforça os traços mais tênues, sela os documentos com cera quente e imprime o selo do templo com precisão. O cheiro da tinta, misturado ao do óleo queimando, cria um ambiente quase meditativo. O som do junco riscando o papiro é suave, contínuo, como o respirar de alguém em oração. Cada correção é um gesto de devoção. Cada linha refeita, uma oferenda à perfeição que ele busca alcançar. Lá fora, a vida noturna começa a se manifestar.
O escriba escuta o som distante das flautas e dos tambores vindos das margens do Nilo, onde os barqueiros bebem e cantam após o trabalho. As risadas se misturam ao murmúrio da correnteza e ao sussurro das palmeiras. A música alcança seu quarto como um eco de liberdade, e ele se permite por um instante sonhar com outra vida. Uma vida sem o peso das palavras, sem a obrigação de registrar, apenas viver. Mas o pensamento logo se desfaz. Ele sorri, quase sem perceber. Sabe que não há caminho fora da escrita. O destino do escriba é transformar o efêmero em eterno. O som de uma voz, o gesto de um sacerdote, o número de sacas de trigo, tudo aquilo que passaria despercebido ganha existência através de sua pena. Sem ele, o tempo se desfaria em silêncio. E ele entende isso não como um fardo, mas como um privilégio. Com um suspiro leve, estica os ombros cansados. Enrola cuidadosamente os papiros concluídos e os deposita em uma caixa de madeira, coberta com um tecido de linho fino. Depois, levanta-se e se aproxima de um pequeno altar que mantém no canto do quarto. Sobre ele repousa uma pequena estátua de Thoth, o deus Ibis da sabedoria e da escrita. O escriba serve algumas gotas de vinho em uma pequena taça de alabastro, uma oferenda modesta, mas sincera. Fecha os olhos e sussurra uma prece. Thoth, Senhor das palavras verdadeiras, guarda de toda lembrança. Que minha mente permaneça clara e minha mão firme. Que a tinta nunca seque antes do dever ser cumprido. As palavras ecoam baixas, quase imperceptíveis, mas ele sente como se o ar ao redor se tornasse mais leve. A chama da lamparina oscila, e ele interpreta isso como um sinal de aceitação. Por um instante, sente-se ligado a uma corrente invisível que o conecta a todos os escribas que vieram antes dele e aos que ainda virão. Ele apaga a lamparina e se deita na esteira de linho, sentindo o corpo ceder ao cansaço. O teto de pedra reflete o brilho suave da lua que entra por uma fresta. Lá fora, o Nilo murmura, constante e eterno. Ele pensa em como o rio e a escrita se assemelham. Ambos fluem, ambos carregam a vida adiante, ambos deixam marcas por onde passam. O som distante dos músicos ainda chega até ele, suave como um sonho. As flautas tocam melodias sobre o amor, a colheita e os deuses. Ele sorri de novo, desta vez com ternura. O mundo parece em ordem. O dia foi cumprido com exatidão. Antes de adormecer, ele se vira de lado e encara a pequena estátua de Thoth, iluminada pela última luz da lua. Pensa em todas as palavras que escreveu e nas que ainda escreverá. Pensa em como cada símbolo, por menor que seja, carrega dentro de si o poder de resistir ao tempo. E então, em silêncio, agradece. Lentamente, o sono o envolve. Lá fora, o palácio adormece de vez. O som das águas do Nilo embala Tebas, e a noite cobre o Egito como um manto sagrado. O escriba dorme em paz, guardião das palavras, servidor do tempo, testemunha da eternidade. A madrugada retorna sobre Tebas. O palácio dorme sob o véu da escuridão, envolto pelo murmúrio distante do Nilo. As tochas das muralhas já se apagaram, e o ar é fresco, quase frio. O escriba desperta antes de todos, como faz todos os dias. Não há som além do sussurro do vento e do leve estalar da lamparina que ele acende com as próprias mãos. O quarto, agora banhado por uma luz tênue e amarelada, revela os mesmos objetos de sempre. A paleta, os juncos, os papiros empilhados, o amuleto de Thoth repousando sobre a mesa. Tudo está em ordem, como se o próprio universo começasse ali, naquele pequeno espaço. Ele se levanta devagar e se aproxima da janela estreita. O horizonte ainda é uma linha escura, mas logo começa a ser tocado por um fio dourado que anuncia o nascer do sol. O escriba respira fundo. O cheiro da madrugada, mistura de lótus, areia e rio, invade seus pulmões. Naquele instante, sente que cada novo dia é uma dádiva e um desafio.
A página do tempo se renova diante dele, branca, silenciosa, à espera de ser escrita. A rotina se repete, sim, mas ele sabe que nenhuma aurora é igual à anterior. Cada amanhecer traz novos nomes, novas histórias, novas ordens que moldarão o destino do império. Haverá sempre algo para registrar. Um decreto real, uma oferenda aos deuses, o nascimento de uma criança ou a morte de um soldado. Tudo passa por suas mãos, e é através delas que a vida se torna memória. Ele sente um orgulho silencioso disso, uma serenidade que o acompanha desde o dia em que aprendeu a escrever seu primeiro hieróglifo. Lava o rosto com água fresca do jarro e veste sua túnica de linho. Antes de sair, inclina-se diante da pequena estátua de Thoth e murmura uma oração breve. Que minha mão permaneça firme, que meu coração se mantenha leve e que minhas palavras sirvam à verdade. Depois, pega sua paleta e sai em direção aos corredores ainda vazios do palácio. O caminho é o mesmo de sempre, mas a cada dia parece novo. As colunas gigantescas lançam sombras profundas, e o som de seus passos ecoa em ritmo compassado. Ao longe, os primeiros servos começam a acordar, acendendo tochas e carregando cântaros. O escriba passa por eles em silêncio, cumprimentando com um leve aceno de cabeça. Há um respeito mútuo, discreto, que não precisa de palavras. Quando chega à Câmara dos Registros, o sol já começa a se erguer. Os primeiros raios atravessam as janelas altas, iluminando partículas de poeira suspensas no ar, como se pequenos fragmentos de ouro dançassem diante de seus olhos. Ele se senta diante da mesa e desenrola o primeiro papiro do dia. A tinta ainda está fresca no pote e o junco afiado. O trabalho o espera, paciente, como um velho amigo. Ele mergulha o pincel na tinta preta e começa a escrever. As linhas se multiplicam sob sua mão firme, os símbolos surgem um após o outro, cada um com seu significado preciso, cada traço uma batida do coração. O som suave do junco riscando o papiro é quase musical, um sussurro que se mistura ao despertar de Tebas. Lá fora, os pássaros cantam, os servos movimentam-se pelos pátios e o rio, sempre presente, murmura seu cântico eterno. O escriba se perde no trabalho. As horas passam como o curso do Nilo, contínuas, inevitáveis, serenas. Ele sabe que o mundo lá fora desperta e vive, mas ali, no silêncio da escrita, sente-se parte de algo maior. É como se cada palavra fosse uma pedra colocada no templo do tempo, sustentando a memória dos homens e o equilíbrio dos deuses. Às vezes, ele pensa no que acontecerá quando suas mãos já não puderem mais segurar o junco. Talvez outro escriba ocupará o mesmo lugar, escreverá nas mesmas mesas, usará as mesmas tintas e, de alguma forma, continuará o mesmo trabalho, a mesma linha ininterrupta que vem desde os primeiros que aprenderam a desenhar sons. Essa ideia o conforta. Saber que o que ele escreve hoje não é apenas para agora, mas para sempre. O sol sobe alto e a sala se enche de luz. O escriba ergue os olhos do papiro e observa a claridade invadir o espaço. Pensa que a escrita é como o próprio sol. Surge do silêncio, ilumina o mundo e deixa marcas que resistem à noite. Sente-se grato por fazer parte desse ciclo, por transformar o efêmero em permanente, o instante em eternidade. Do lado de fora, Tebas desperta completamente. O som das carroças, dos vendedores, dos cânticos e dos pássaros compõe a sinfonia do novo dia. O escriba continua a escrever, sereno, consciente de que sua vida é feita de silêncio, paciência e precisão. Mas dentro desse silêncio, ele sabe, pulsa o coração de todo o Egito. O tempo se dissolve em traços. Cada hieróglifo é uma semente lançada ao futuro, cada palavra, uma ponte entre os vivos e os mortos. Quando o sol toca o alto das colunas, o escriba sorri levemente. A aurora, que começou como uma página em branco, agora está preenchida.
E ele, mais uma vez, cumpriu seu papel. Testemunha e guardião da palavra, servo da ordem, escriba do Eterno.